Bem, então a gente se dispõe a responder essa questão. Qual é a importância do ambiente de estudos? Né? E bem, como sempre fazemos, né, para você entender bem, ou melhor, encontrar uma boa resposta a uma pergunta, primeiro você tem que entender a própria pergunta. Né? E a nossa ênfase aqui hoje é nesta palavra aqui, importância. Importância do quê? De um bom ambiente de estudos. Né? O que nós estamos procurando é a importância. Não de qualquer coisa, mas de um bom ambiente de estudos. Né? E bem, antes da gente conseguir responder isso, tem alguns esclarecimentos que a gente tem de fazer. Né? Principalmente referente ao. Opa, aqui. Ao modo de funcionar do ser humano. Né? Suponhamos que isso daqui seja a nossa cabeça. E que dentro da nossa cabeça tem uma ideia. Né? Essa ideia, ela fica pura dentro da nossa cabeça? Não. Para qualquer ideia abstrata se instalar na nossa cabeça, ela precisa ter uma espécie de circunstância, de, por assim dizer, vegetação ao redor dela, que são as imagens, os símbolos. Segundo aquilo do Aristóteles, né? Não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Para a gente conceber qualquer ideia na nossa cabeça, a gente precisa ter imagens e, e símbolos sensíveis e concretos que as atualizem na nossa mente. Né? Só que ao redor disso, a gente também precisa ter, por assim dizer, lembranças. Isso é, a gente precisa ter um outro nível de imagens sensíveis que são daquelas situações nas quais a gente teve a ideia. Né? A situação no qual nós aprendemos aquela lição. Né? E assim, por exemplo, se você tem uma verdade na cabeça. Os homens têm mais tendência à raiva que as mulheres. Né? A primeira coisa que você tem ao redor dessa ideia, independente de ser verdadeira ou não, na nossa cabeça, é primeiro um conjunto de cenas de homens ficando bravos e de mulheres ficando bravas. O homem gritando ou a mulher gritando só que mais baixo. E a mulher com uma mansidão muito mais natural, enquanto a mansidão no homem aparece como uma coisa meio estranha. Existe um conjunto de imagens que sustenta essa ideia na nossa cabeça. E para além disso ainda, tem, por exemplo, a lembrança daquele momento no qual nós percebemos isso. Quando nós lemos em algum livro essa verdade, ou quando alguém nos disse isso e a coisa ficou fixada, a lembrança de quando se originou essa ideia. Né? E qual que é a importância e o que isso tem que ver com a nossa questão do ambiente de estudos? A questão é que, hoje em dia, todo mundo sabe que você precisa exercitar isso daqui. Que você precisa ter um imaginário bem formado que sustente as ideias na sua cabeça. E é verdade, isso é importantíssimo. Né? Com um bom imaginário, você tem excelentes ideias. Contudo, há também uma importância da gente trabalhar isso daqui. Isso é, o ambiente e os momentos nos quais as ideias nos chegam. Né? É evidente que isso frequentemente acontece de modo orgânico. Né? Mas em outros momentos, não. Em outros momentos, a gente de fato pode determinar como vão ser as circunstâncias nas quais a gente vai conceber certas ideias. Por exemplo, se nós sabemos que as nossas ideias ficam alojadas na nossa cabeça junto do momento no qual nós a tivemos, é muito importante que nós modelemos, por exemplo, o nosso espaço de estudo. Se nós sabemos que as ideias mais profundas a gente vai ter quando a gente estudar, então é importante que o lugar onde nós estudamos tenha uma boa arquitetura, seja bonito, seja arejado, tenha boa iluminação, tenha o som controlado, por assim dizer, não um silêncio absoluto, mas uma certa tranquilidade sonora. Né? Justamente por isso. Isso quase que já explica completamente a questão. As ideias, elas são
e ela se forma na nossa cabeça como uma espécie de cena, né? De teatro mesmo, né? E uma vez que o ambiente onde nós ativemos também fica, esse ambiente funciona como uma espécie de cenário. Opa, queria fazer um sol, fiz uma pessoa. Como uma espécie de cenário, né? É, ao redor dessa cena principal que se desenrola aqui. E é evidente que você vai num teatro, toda a sua atenção cai principalmente sobre isso daqui, sobre a cena que está acontecendo. Só que faz muita diferença, seja num teatro, seja num filme, você ter um cenário agradável ou um cenário desagradável. Um cenário conforme aquilo que está sendo ensinado ou um cenário disforme, desencaixado, inadequado, né? Enfim, creio que assim fica bem respondida a nossa questão.